Então a gente vai dar início. Eu vou estar falando um pouquinho de SOA, e depois o Jean Rodrigues, que é o palestrante principal, ele vai estar dando continuidade, vai estar cavando mais um pouquinho em termos técnicos, tá? O que é Service Oriented Architecture, né? Se você for traduzir, o que é? Service, serviço, orientado, arquitetura orientada a serviço. Você tem diversos tipos de arquitetura. Então, por que essa arquitetura ela vem fazendo bastante sucesso? Então, uma coisa muito simples. Porque quando você está criando uma arquitetura, a arquitetura faz parte do alicerce que você vai construir todo o seu software. Então, você tem uma arquitetura bem definida, uma arquitetura que é flexível, uma arquitetura que está atrelada ao negócio, né? Então, quando você cria uma arquitetura, você está criando o quê? Em cima dessa arquitetura? Uma série de componentes e uma série de serviços e softwares atrelado ao negócio que você tem, tá? Então, o que acontece? Essa arquitetura ela pode ser flexível. Por quê flexível? Porque ela pode adquirir várias formas. Conforme o seu negócio vai mudando, os seus componentes, ou a orquestração dos seus componentes, que vão em cima dessa arquitetura, também pode sofrer essas suas variações, né? Então, todos esses componentes, eles são o quê? Serviços, ou web service. O Jean, repito, ele vai entrar em detalhes, tá? É só uma introdução para vocês. Então, esses serviços, eles podem ser desenvolvidos em quê? Em .NET, em Java, em C++, em qualquer coisa. E eles vão ficar lá, rodando ou sendo utilizados dentro dessa arquitetura, tá? O que acontece? Você tem a capacidade dessa arquitetura de reaproveitar os seus componentes. Seja esses componentes feitos em PLSQL, seja esses componentes feitos em Java, né? Você tem a capacidade de reaproveitá-los. Então, se você tem lá um package PLSQL, esse package pode ser reaproveitado ou ser transformado num componente, num serviço? Sim, pode, tá? O importante também é você lembrar que essa arquitetura sua, ela traz uma alta reusabilidade. Por que reusabilidade? Porque você pode reaproveitar os componentes que você já criou, ou seja, componentes que foram, repito, desenvolvidos em PLSQL, desenvolvidos lá em Java, C++ lá atrás. A partir do momento que você tem quais são esses componentes que você vai querer que sejam transformados em serviços, você vai ter o quê? Uma arquitetura conectada a serviço, né? Tendo a sua reusabilidade. Reusabilidade traz economia? Sim, traz economia. Reusabilidade traz agilidade? Traz. Por que traz agilidade? Porque a partir do momento que você tenha lá, você tem os seus serviços, tá? Já construídos de uma forma atrelada ao negócio e orquestrada conforme o seu negócio, hoje o seu negócio mudou. Se o seu negócio mudou, a orquestração desses serviços também vai mudar, tá? Ou seja, você sabe lá o ITIL? Todo mundo sabe o ITIL? Ou já ouviu o conceito de ITIL? Que é a parte de processos, né? Como que vão funcionar as coisas da melhor forma? O que acontece? Você pode ter lá, definir os seus processos, tá? Então, o exemplo número 1. Se você, por exemplo, vai comprar um cartão da Telefônica, de minutos. A Telefônica, ou a Vivo, ou Telefônica, qualquer outro operador de telefonia, o que ela tem? Ela tem vários planos. Cada plano está atrelado a um negócio. Então, esse negócio é uma orquestração que você faz dentro de SOA, tá? Então, se o negócio muda, você vai pegar aquele serviço que você já tem e vai orquestrar de uma outra forma. E se você orquestra de uma outra forma, sem codificar, ou seja, usando lá o SOA Suite, que eu falei lá atrás para você vai ganhar o quê? Em agilidade também. Você ganha agilidade, automaticamente você ganha em produtividade, porque você vai fazer o delivery do seu negócio, ou o seu desenvolvimento vai ser mais rápido, tá? Bom, serviços novos podem ser adicionados? Podem, porque eu falei, lembra assim, que eu falei o quê? De legado. Eu não falei de legado? Mas se eu estou desenvolvendo um outro serviço, ou melhor, se eu estou desenvolvendo um componente de negócio que vai ser utilizado dentro da sua arquitetura, vai ser adicionado? Vai, tá? Mais uma vez, vai funcionar perfeitamente porque ele vai ser orquestrado junto com aqueles componentes que você já criou previamente, ou serviços. Serviços também que você já tenha criado, está vendo essa bolinha aqui, ó? É o acrônimo de serviços. Eles podem ser remodelados. Hoje você tem lá debitar cartão de crédito como sendo serviço,
Esse libertar cartão de crédito, você pode criar uma regra dentro desse componente. E ele vai ser aqui, vai rodar na sua arquitetura. Né? Eles podem ser reaproveitados. Reaproveitados, eu falei para vocês, né? Vocês lembram o que é reaproveitado? Pacote, TLSQL, que você reaproveita, tá? Ou então, já que você tem um componente, você reaproveita-o a partir do momento que você já criou, né? Exemplo, se você tem lá um agendar conferência. Essa agendar conferência tem internamente lá um web service. Esse web service, a tecnologia que do serviço interno, é feita em Java. É feito em Java, esse componente Java foi exposto como um web service num sistema de conferências, né? Então você tem um web service que é agendar conferências dentro de uma arquitetura aqui, SOA. E aí você tem um outro web service dentro de uma outra arquitetura SOA, dentro de um outro sistema, que é um sistema de check-in. Então, essa parte de integração é só um exemplo que você também consegue, dentro da arquitetura SOA, fazer o quê? Orquestração de serviços integrando arquiteturas distintas. Porque tudo isso, gente, é o quê? São web services, um chamando o outro. Tá? Então, uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem nessa breve introdução é o quê? SOA serve para quê? Serve para você integrar? Serve. Serve para você construir novos sistemas? Serve. Serve para você reaproveitar o seu legado? Serve. Entenderam? Então, basicamente, serve para quê? Serve para qualquer coisa que você queira fazer dentro da sua arquitetura em sua empresa. Boa noite, gente. Depois da nossa apresentação animada, a gente começa com a parte técnica. Né? Meu nome é Jean Rodrigues, sou gerente de delivery da Cid Technology Solutions. Eu queria abordar hoje à noite o conceito de SOA, basicamente orientado ao desenvolvimento de aplicações. O objetivo principal do modelo orientado a serviços é garantir uma gestão definida de processos e mudar fortemente o paradigma de desenvolvimento. Passar a pensar em serviços em vez de pensar em objetos, em diagramas de sequência, em diagramas de classes e por aí vai. Tudo bem? Pensar em serviço é muito mais simples do que pensar em objetos. Não é verdade? Assim como objetos também já foi muito mais simples do que pensar em comportamento. Vamos traçar um paradigma de evolução rapidamente. Tá? A gente está falando de dividir para conquistar, depois a gente passa a falar sobre colaboração, né, de elementos ou agentes de software que vão executar uma determinada tarefa, e agora a gente está falando no nível mais alto. A gente está falando de um conjunto de objetos que colaboram para compor um serviço. Tá? Menor unidade de trabalho do SOA. Tá? Se a gente pode trabalhar uma arquitetura orientada a serviços, com reutilização de serviços, significa que o mesmo serviço pode ser consumido por N aplicações distintas, o que vai permitir